Charles Lusk, mais conhecido como Tommy Lusk ou Tom Lusk, nasceu em 12 de fevereiro de 1947, a Los Angeles. Com apenas 4 anos de idade, estrelou em seu primeiro filme. Então ele foi descoberto por Walt Disney, que naquela porque que ele era filho, porque que Tommy era filho de uns grandes diretores da Disney, Hamilton Lusk. Foi daí então que ele participou de seu primeiro filme. O filme perdido da Disney tem o Walt Disney Christmas Shows, de 1941, onde também esse filme foi estrelado pelos atores mirins Bob Driscoll, Paul Collins e Catherine Belmonte. Então sua carreira ficou melhorando ao longo do tempo, atuando em diversos filmes da Disney. E um dos seus mais famosos, é claro, Peter Pan. No filme do Peter Pan, ele fazia o garoto, quer dizer, ele fazia um dos irmãos mais novos de Wendy, o Miguel Darling, que era o irmãozinho mais novo, e que acompanhava ela e o outro irmão do meio, o João, para as aventuras da Terra do Nunca, com Peter Pan contra o Capitão Gancho. Então, embora hoje o filme seja um pouquinho perdido por causa dos sucessos de outros filmes recentes da Disney, o filme foi considerado naquela época um grande sucesso, e até também, se não me engano, foi até indicado ao Oscar. Desde criança, Tommy já sabia o que queria ser quando crescer. Ser animador e diretor, assim como seu pai, o Hamilton Lusk. Mas foi daí então que, com apenas 17 anos de idade como desde os 4 anos o garoto não estudava, ele então virou animador. Ele virou animador assistente de vários animadores, principalmente ele virou do animador Frank Thomas. Frank Thomas relembrou, esse garoto era muito esperto. Ele mandava muito bem, como nas outras, como em muitas animações da Disney que hoje infelizmente são perdidas. Relembrou o animador Frank Thomas. Mas o que o garoto não esperava, e sua família também não, era que sua puberdade se aproximava. E foi daí então que, com 19 anos de idade, ele teve uma puberdade prematura, o que fez ele ficar como um homem de mais de 30 anos. Mas naquela época ele só tinha apenas 19 anos. E seu primeiro filme, então com 20 anos, ele se tornou diretor. E seu primeiro filme dirigido foi o filme hoje perdido da Disney, Alice e o Parque Maravilhoso, de 1967, onde o filme também foi dirigido por Wolfgang Rittmann e John Lansbury. Além de dirigir o filme, Lusk também animou alguns personagens principais do filme, como a própria Alice, a protagonista do filme. Infelizmente, o que o jovem não esperava é que seu pai acabou morrendo de um infarto em 1968. O que isso foi um grande choque para ele, pois ele e seu pai eram muito próximos. Foi
foi daí então que Tommy acabou se viciando em bebidas alcoólicas, claro. E seu irmão, quer dizer, sua irmã relembrou, ele bebia escondido das pessoas, ele bebia e ninguém sabia, ele escondia isso de tudo. Teve até uma vez que ele se atrasou, que ele chegou muito atrasado nos estúdios Disney, e isso acabou quase dando confusão, mas depois daquele dia ele nunca mais faltou, relembrou sua irmã, e foi daí então que Tommy começou a beber mais e mais, até mas ninguém sabia que ele bebia, pois Tommy fingia que não bebia, que de vez em quando alguém quando ele estava um pouco bêbado, alguém falava: "Você está bêbado?" E Tommy sempre respondia, e Tommy sempre tinha uma resposta: "Claro que não, você deve estar louco." Então Tommy ficou dirigindo outros filmes da Disney que hoje são perdidos, infelizmente. E nessa sua lista de filmes dirigidos por ele estão Peter Pan nos Jardins de Kingston, de 1967 também. Alice através do Espelho, de 1971. Ciência Maluca com João Darling, de 1971. Wendy Darling e a Loucura na Terra do Nunca, de 1971 também. Os Três Mosqueteiros, de 1970. O Papagaio e os Quatro Ladrões, de 1969. Simbad, o Garoto Marinheiro, de 1968, e entre muitos outros. Tommy assim ficou continuando a dirigir bastantes filmes hoje perdidos da Disney, infelizmente. Mas o seu último filme dirigido por ele foi Alice, As Aventuras de Alice Debaixo da Terra, de 1978, onde o filme também foi dirigido pelo animador Frank Thomas. E depois disso, ele começou a também dirigir alguns curtas da Disney no início dos anos 80, ao lado de Wolfgang Rittmer, claro. E depois, foi daí então, depois, em 1980, ele dirigiu seu último curta. O curta chamado A Sombra de Peter Pan, de 1980, onde ele também foi animador. E depois disso, em 1981, ele saiu da Disney, pois segundo alguns animadores de lá, ele não estava mais interessado, nem um pouco mais interessado nos novos projetos da Disney. Em 19 de janeiro de 1990, em mais de uma noite de bebadaria, Tommy acabou sofrendo um grande acidente de carro, que não se sabe como é que foi. Bom, a ambulância foi chamada, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Quer dizer, ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo antes de receber os primeiros socorros. Como ele estava brigado dos seus irmãos daquela época, até que seu irmão Jimmy Lusk pediu ajuda
pediu ajuda aos policiais para encontrarem o paradeiro do irmão, porque que a mãe deles estava muito doente. Foi daí então que fizeram buscas até que descobriram que Tommy havia morrido e que ele estava enterrado em um cemitério. Foi daí então que eles transferiram o corpo dele para outro cemitério. Aconteceu um enterro lá e que agora ele está enterrado ao lado do túmulo do pai dele. Mas existem teorias que aquele acidente de carro dele foi um suicídio, mas isso não tem tanta certeza. Tem outro também que fala que do jeito que ele era loucamente apaixonado pela atriz Catherine Belmont, ela rejeitou e então ele ficou depressivo e acabou sofrendo esse acidente de carro. Mas seus irmãos e a própria Catherine Belmont sempre negaram isso. Também teve outra que ele não havia se conformado em sair da Disney após aqueles grandes conflitos que ele teve com os animadores e diretores da Disney. E assim foi a história de Tommy Lusky, o dublador original de Miguel, ou melhor ainda, o segundo ator problemático da Disney.